Centro Médico Ambulatorial Popular. Consultas médicas em diversas especialidades. Exames complementares como raio-x geral, ultrassonografia, ecodoppler, tomografia computadorizada e outros. Terapias diversas, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e muito mais. Visite nosso site clinicacemap.com.br. Unidades em Pavuna, Penha e Rocha Miranda. Telefone 24 742 000. Rádio Graça e Paz. Graça e Paz. A primeira rádio gospel 100% jovem. E 24 horas no ar. Os louvores que você quer ouvir. Tocam primeiro aqui. Eu vim te buscar. Vem me arrepender. Vem rasgar meu coração a ti, Deus. A gente toca o melhor da música evangélica. Meus braços, eu descanso. Eu encontrei o amor. Agora sei quem sou. Só que tem louvores de todos os tempos. De joelhos que eu vou lutar. É de joelhos que os céus se abrem. Deus não dá resposta e me faz entender. Os melhores louvores você ouve aqui. Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar. Fui eu quem te chamei, você não vai parar. Descansa, foi do teu trabalho em me confiar. Antenado no mundo gospel de primeira qualidade. Chegou o tempo de você viver tudo que eu preparei pra você. O choro agora é só uma lembrança. Simplesmente uma bênção. Graça e Paz. Neste lugar a unção se renova, enchendo os corações de amor. A graça e paz, qual chuva jorrar. A graça e paz, qual chuva O amor de Deus está aqui. neste lugar. 8h44. Está entrando no ar o programa Café com o Apóstolo, com muita alegria, com muito louvor e com muitas notícias. Café com o Apóstolo, com ele, Apóstolo Márcio de Almeida. Bom dia! Oi, bom dia! Pastor Kersten vai te responder. Então vamos lá. Qual é a pergunta? Por onde eu mando essa pergunta? Pelo WhatsApp do programa, tá ok? O WhatsApp do programa é o 21 98 0099 201. 98 0099 201. Você vai poder mandar a sua pergunta para o pastor Kersten, que vai estar aqui daqui a pouquinho, logo depois das orações. Nós vamos falar
com Deus, vamos falar com o Eterno, em nome de Yeshua. Pai querido, em nome de Yeshua, nós estamos na Tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falarmos contigo. Obrigado, Deus, pelo Senhor nos proporcionar esse momento lindo. Um momento, um marco na nossa história. Pai, muito obrigado pela vida do Pastor Keston. Muito obrigado pelos pastores que nos rodeiam. Pai, muito obrigado pelas pessoas das quais, Pai querido, nós temos amizade. Pai, abençoa a vida do Pastor Keston, abençoa a vida da sua família, abençoa a sua igreja lá em São Paulo. Te peço também, Senhor, que o Senhor visite as famílias aqui no Rio de Janeiro, no São Paulo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Pai, tenha misericórdia de nós com essa pandemia, Senhor. Nos guarda, nos protege. Seja com o Brasil, seja com o presidente da República, com os deputados federais, senadores, estaduais, os vereadores de todo o Brasil, os prefeitos e governadores. Só queremos isso, Pai. Fazer o que o Senhor mandou. Orar pelas autoridades. E assim eu te oro. Te oro pela autoridade da vida do pastor Keston, na minha vida. Seja conosco hoje. E nos dê, Pai, o discernimento para que possamos falar do teu livro sagrado. Em nome de Yeshua. Amém e amém. Pastor Keston, bom dia. Shalom. Glórias a Deus. Pastor, eu queria já começar metralhando logo. Eu queria logo perguntar para o irmão qual é a diferença da visão da restauração para o evangelho pregado hoje nas igrejas. Ótima pergunta, pastor. Para quem não sabe, a visão da restauração das leis da fé, ela é bastante antiga. Ela começou a ser fundamentada aqui no Brasil, assim, através de 20 anos aí pelo Ministério de Salvação, um dos precursores desse trabalho aqui. Só que o mais interessante, Márcio, é que o Mateus, ele é um judeu crente, né? Ele tem um ministério voltado mais para os no caso, para os judeus que no caso queira conhecer Cristo, né, Yeshua, e também tem um trabalho muito importante com a igreja, né? Inclusive nós temos esse vínculo de amizade, e nós estamos fazendo um trabalho aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo, sobre a visão da restauração, que nós trabalhamos com a visão no sentido que a igreja é necessário voltar às suas raízes da fé, né? E quando se fala da questão de voltar às raízes da fé, apóstolo Márcio, não é a questão de você voltar na Idade Média, porque na realidade a reforma protestante ela foi muito importante para nós estarmos hoje trabalhando e fazendo essas questões de evangelismo bonito, a qual o trabalho que a igreja faz hoje, mas ao nosso ver, ao viés de entendimento, nós entendemos que não foi o suficiente para a igreja se restaurar, voltar aos princípios, né? E uma base muito interessante da visão da restauração é o que? Quando você faz uma reforma na sua casa, apóstolo Márcio, você vai pegar ali a argamassa e vai tapar os buracos, né? E quando você faz uma restauração, você vai pegar do mesmo material, vai ter todo um trabalhar, vai ter a mesma essência, e é nesse sentido que nós trabalhamos a visão da restauração. Você perguntou para mim sobre a visão da restauração do evangelho, né? A palavra evangelho, que vem do grego evangelho, né? Significa boas novas, boas notícias,
vem do hebraico bessorá, né? Nós temos, no caso, uma visão que o Evangelho, as boas novas, que estão sendo colocadas em pauta hoje pela igreja, né? Nós entendemos, apóstolo Márcio, que não está de uma forma plena. Por que nós entendemos que não está de uma forma plena? E eu creio que você talvez possa até concordar comigo, e os amigos ouvintes também possam concordar também. Porque se você veio levar as boas notícias de Cristo a uma pessoa, e existe um grande efetivo de pessoas que aceitaram essas boas novas, automaticamente é necessário haver o quê? Uma transformação, né? Eu costumo sempre utilizar uma frase do pastor Paul Washer, né? Paul Washer fala assim, que se você estiver numa rodovia e você bater de frente com uma carreta, você não vai ser a mesma pessoa, você vai mudar, no caso, da água para o vinho. E imagine você ter um encontro, bater de frente, um encontro com um Deus Criador que é imenso e poderoso. Isso automaticamente vai trazer uma mudança muito grande na sua vida. E a visão da restauração das raízes da fé referente ao Evangelho entende que se a igreja tivesse alcançado uma forma plena, a forma que os apóstolos entendiam no primeiro século, a igreja não estaria tão dividida, fragmentada, como ela está hoje, apóstolo Márcio. Então, ou seja, a visão da restauração, ela visa não anular o trabalho que a igreja já fez, mas ela visa o que? Acrescentar algo que está faltando, né? Não só escatologicamente, mas também na questão bíblica, né? De vocês entender a Bíblia no seu contexto original, como Deus como centro, Israel como cumprimento profético das profecias, né? E a igreja como alicerce de algo enxertado na oliveira que é Israel, né? Então a visão da restauração, ela entende que falta uma plenitude, entende que falta algo mais amplo, né? Então a restauração dentro da questão do Evangelho, ela tenta trazer um upgrade aí, uma planificação do Evangelho do Messias, Jesus Cristo e Yeshua. Rapaz, a colocação que o pastor colocou aí é uma colocação muito, muito firme, e nós entendemos dessa forma. Eu sempre disse para o irmão, até no particular, né, que eu acho que a igreja de hoje, ela precisa de uma restauração. Aí eu te pergunto, em cima disso eu te pergunto, a igreja de hoje, a romanização da igreja, aqueles rudimentos romanos que ainda existem na igreja evangélica brasileira de hoje, como é que o senhor vê isso? O grande problema, Márcio, da igreja é o quê? Quando houve a reforma, né, que foi muito importante na Idade Média, século XVI, quando houve a reforma protestante, ao meu viés, ela foi muito importante para chegar, para sairmos de um fundamentalismo católico, né? Só que a reforma, ela teve um viés, mais ou menos, uma duração de 150 anos de reforma. A reforma, ela não trouxe uma união para a igreja, né? Porque a reforma, os próprios reformistas, eles já começaram divididos, e nós sabemos que casa dividida, ela não existe. Por exemplo, eu tive a honra de, o ano passado, em junho do ano passado, eu fiquei 2 meses fazendo um trabalho missionário lá na Suíça, e a Suíça, no caso, é um berço histórico da reforma, né? E você pode observar quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer a Genebra de Calvino, eu tive a oportunidade de conhecer, né, Berna, Zurique, onde houve o trabalho de Eurico Zwingli ali, né? E quando você pega esses 2 principais reformistas importantes da história,
e você observa o trabalho dos dois, eles tinham pensamentos totalmente opostos e diferentes, né? Não existia uma união. Então, por exemplo, a reforma, ela foi boa, só que ela, na realidade, ela reformou dogmas católicos. A reforma, ela não foi até o primeiro século e restaurou aquilo que os apóstolos ensinavam. Pelo contrário, o próprio nome fala reforma protestante. Ou seja, houve pessoas que observaram a falha da Igreja Católica e começaram a protestar sobre essa falha. E a partir do momento que houve essa falha, que eles começaram a protestar sobre essas falhas, as pessoas tinham qual é a base de fé de cada reformista. A base de fé era católica. Então, ou seja, se você não volta aos princípios das raízes, observa como a igreja andava no primeiro século, como que era o sistema de ensino, como que funcionava a comunhão entre os irmãos, se você não tem essa base, né, automaticamente vai acontecer o quê? Você, ao invés de você restaurar algo, você vai reformar algo que já existe, que seria os próprios dogmas católicos. No entanto, que você falou aí sobre a questão de romanismo, né, a igreja ela é bastante romanizada porque houve uma influência romana na igreja, né, e isso, a reforma, ela não rompeu totalmente. E a visão da restauração, tá, ela visa o quê? Não anular os reformistas, nós entendemos que eles tiveram um trabalho importante, mas mostrar que, ao mesmo tempo que a reforma teve acertos, ela teve erros, né? E a restauração, ela visa o quê? Ela visa restaurar a reforma não fez, né? Então, ou seja, de você voltar ao primeiro século, entender como que os judeus crentes ali, Paulo e os outros apóstolos, admoestavam as igrejas que viviam na Ásia ali, no sentido doutrinário, né? E eu vou falar uma coisa aqui com autoridade, o apóstolo Márcio. A igreja protestante, no quesito doutrinário, tá? Eu vou repetir, no quesito doutrinário, ela já começou dividida, né? E por isso que vocês observam hoje as várias denominações cristãs. O corpo é de Cristo, mas você pode observar que não há um entendimento entre o corpo de Cristo. Você vê que cada um quer trabalhar do seu jeito e da sua forma. E o que faz com que as pessoas entendam dessa forma é a questão doutrinária, né, diversificada, que surgiu desde a época dos reformistas, né? Então isso é algo muito interessante que eu entendo e trago para ser analisado não só por você, mas através dos seus ouvintes também. Ok. E vou te fazer uma pergunta dentro da atualidade. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, né? Nós estamos no mês de dezembro. E mês de dezembro tem o mês de Nicolau, ou seja, o mês de Natal, né? E em Israel nós estamos aí no 6º dia hoje, vai completar, que é o 6º dia de Hanukkah, ok? E aí algumas pessoas, eu vejo algumas igrejas que até tentam colocar Hanukkah ou essas festas bíblicas, né? Ou as festas tradicionais, né? Judaicas, dentro da sua igreja. Mas algumas confundem, misturam o Natal com o Hanukkah e substituem o Natal pelo Hanukkah ou o Hanukkah pelo Natal. E aí eu vou te perguntar. Claro que eu sei da resposta, mas eu tenho que te perguntar por causa dos ouvintes. Qual é a diferença entre Hanukkah, Natal e o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, você tocou num assunto assim, eu vou tentar resumir isso, porque é um assunto muito vasto. Muito longo. O Natal é uma tradição, né? No caso, o Natal se tornou uma tradição oriental, uma tradição ocidental. Se não me falha a memória, o primeiro no Natal a ser celebrado foi em 336 depois de Cristo, né? Depois que houve os concílios, né? E no caso historicamente, em 313 houve o Edito de Milão e Constantino,
né, ele queria fazer um trabalho de unificação do reino, porque nós pudéssemos voltar agora ao quarto século, apóstolo Márcio, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que no caso estava tendo já estava tendo divisão entre o próprio, né, os próprios crentes em Cristo ali já estavam subdivididos teologicamente, né, não vou entrar nesse aspecto agora, mas também existia uma outra grande religião dentro de Roma, que seria o mitraísmo, né? E essa briga entre mitraísmo e cristianismo começou a ser acirrada. E como Constantino ele era um grande político, ele usou o quê? Ele usou a política para tentar unificar o reino. Então, ou seja, ele pegou os mistérios babilônicos, trouxe para dentro da igreja, né? Por exemplo, a festa de Natalis Solis Invictus, né, que é o nascimento do sol, em latim significa nascimento do sol vitorioso, ela se tornou o nascimento do Messias, né? Fizeram um sincretismo religioso, né? E esse costume veio de geração em geração, e hoje você vê as pessoas aí, nas crianças, o Papai Noel, a árvore de Natal, são coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí você, né, se a pessoa ela tem uma mente pensante, ela vai entender isso, né? Eu geralmente, pastor Márcio, apóstolo Márcio, ensino lá na igreja. É claro, é um feriado nacional, dia 25. Se a pessoa quiser estar na sua casa, com a sua família ali, orando a Deus, né, ou fazer um churrasco com a família, aproveitar o feriado, eu não vejo problema nenhum. O grande problema é o quê? É você dizer que Jesus nasceu nessa data, que nós sabemos que não foi ele que nasceu nessa data, e simplesmente é um sincretismo religioso de uma festa que veio aqui, no caso, que veio do paganismo, a Natalis Solis Invictus. Tá? Esse é o ponto. Agora, quanto que tange a questão da festa de Hanukkah, eu creio que 90% das igrejas evangélicas não sabem nem o que é isso, né, que está a festa de Hanukkah, ela é citada em nossa Bíblia, né, na Bíblia, no caso evangélica, em João 10, 22, está lá como festa da dedicação, né, em grego, a palavra eikonia, né, que significa festa de consagração, né, em grego tá, mas ali a festa da dedicação. E a festa da dedicação é uma tradição, né, judaica, que tem um valor profético muito importante. Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos, para nós celebrarmos as boas tradições, né? E a festa ela cai próximo à festa de Natal. Ela tem um simbolismo muito interessante. Ela é conhecida como a festa das luzes, né? Porque ela conta o milagre que aconteceu no período intertestamentário, no século 3 a.C., quando o patriarcado de Alexandre o Grande tomou conta da região da Judéia ali, né? E Antíoco Epífanes ele profanou o templo e fez com que os macabeus, né, no caso que os macabeus eles viessem ali a sentir o zelo do Eterno e lutar contra, na época, o maior exército do mundo, que seria o exército do patriarcado de Alexandre. E eles milagrosamente venceram. No entanto, que eles tinham óleo ali para acender a menorá, né? A menorá de 7 haces, e o combustível que duraria apenas um dia, durou 8 dias milagrosamente, né? Então, por exemplo, essa festa tem um valor profético interessante, por quê? Porque quando Jesus ele chega ali, Yeshua chega ali em João capítulo 10, ele entra ali no templo nessa festa, conota que simbolicamente ele seria o milagre, seria também a luz para o mundo, né, para trazer ordem ao mundo. Então, a visão da restauração, ela traz essa tradição bíblica que o Messias celebrou dentro de um aspecto profético, né? E seria uma festa profética que ela traz algo de benefício para a pessoa, no sentido de conhecimento e, no caso, de bênção. Só que hoje, apóstolo Márcio, através da ignorância de algumas pessoas, através do desconhecimento de algumas pessoas, nós observamos que a igreja ela dá mais valor a festas romanizadas, que talvez
que veio do paganismo, do que uma festa bíblica tem um valor profético muito grande. Então, a diferença entre as duas festas é o quê? Uma é o sincretismo religioso do Deus Sol, Tammuz, e a outra é um cumprimento profético de um milagre no período intertestamentário, né? E às vezes um cristão pode falar assim: mas aquilo foi com o povo judeu, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso, porque se Antíoco Epífanes tivesse destruído o templo, o Messias não poderia ter vindo, né? Então, ou seja, Deus ele agiu com um milagre ali e mostrou que a luz do mundo estava ali na festa da dedicação, conhecida como Hanukkah, no intuito de demonstrar que Deus ele está no controle de todas as coisas e é a luz para toda a humanidade. E isso é uma coisa que não é muito ensinada nas igrejas. E as pessoas, às vezes, tem muitos pastores que conhecem a verdade e tem medo de falar a verdade para os seus membros, com medo de perder membros, ou então com medo de deixar as pessoas assustadas, né? Mas eu entendo que a verdade tem que ser dita doa quem doer. É verdade. E eu sempre digo, é verdade. Eu sempre digo na nossa igreja o seguinte: todo mundo é contra festas bíblicas na sua igreja. Nós na nossa igreja, nós tentamos fazer algumas, até porque nosso ministério é pequeno, e aqueles que a gente não consegue fazer a festa, a gente faz menção da festa, ou seja, lembra da festa. E o que eu fico mais triste é que existem igrejas, até mesmo tradicionalíssimas, né? Igrejas que estão aí há mais de 100 anos no nosso Brasil, no nosso país, e elas fazem questão de festejar o Natal com a simples desculpa de que é uma festa de família. E eu digo sempre, olha, festa na família a gente faz todo dia, todo ano, o ano inteiro. Eu acho que festa para a família a gente pode fazer o ano todo. Agora, as festas bíblicas têm as suas datas para serem feitas. Por que a igreja não faz isso? É aquela velha história, a velha máxima que o irmão colocou ainda agora aqui, da questão da romanização. Eles fizeram um protestantismo, mas continuam vivendo as raízes católicas, as raízes romanas, né? Bom, mudando o assunto, eu vou te fazer uma outra pergunta concernendo uma coisa que todo mundo tem dúvida. Até mesmo lá no grupo, do nosso grupo lá, nós temos até, a gente bate sempre nessa tecla, volta e meia, volta nessa tecla. Eu queria que o irmão destrinchasse o que significa, dentro da visão da restauração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ótima pergunta. Antes de eu adentrar nessa pergunta que você fez, interessante, você falou aí sobre a questão das festas bíblicas, e quem lê o livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, vê a carta do bispo Polícrates de Éfeso ao Papa Vítor, né, admoestando o Papa Vítor que queria que eles parassem de celebrar as festas bíblicas, né? E houve uma empreitada da Igreja Católica de 300 anos para tirar as festas bíblicas da igreja, né? E eles conseguiram tirar, no entanto, que hoje as igrejas ela não têm o costume mais de celebrar as festas bíblicas, mas historicamente você vai, no caso, observar que até o século IV os discípulos de Yeshua, de Jesus, celebravam as festas bíblicas, e a Igreja Católica, quando começou já como sistema religioso, eles anularam a questão das festas bíblicas. E você me fez uma pergunta sobre a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, né, que é um assunto bem polêmico, que eu queria que falasse sobre a divindade do Pai e de seu Filho e a ação do seu Espírito. Eu creio que você poderia marcar um dia até para a gente só destrinchar só sobre isso, mas você falou de uma trindade, né, que é ensinada aí fora, e a visão da restauração, ela crê na ação do Pai, né, na ação do Filho, do Espírito, só que nós entendemos de uma forma diferente, né, do que a igreja, no caso evangélica, protestante convencional, entenda. Nós entendemos que a trindade ela é um dogma surgido na metade do século II por Tertuliano, né?
E os próprios precursores desse dogma trinitariano, eles não têm um pensamento único, eles não têm um pensamento monolítico. Geralmente as pessoas, quando me perguntam sobre a Trindade, né, eu faço a pergunta da seguinte forma: qual tipo de Trindade que você crê? A Trindade subordinalista ou a Trindade co-substancialista? Porque as igrejas têm isso como de fé, mas muitas vezes não sabem nem qual tipo de Trindade a qual eles crêem. Tertuliano, ele cria na Trindade subordinalista, e Agostinho, no século IV, ele desenvolveu, né, na sua obra aí, a Trindade co-substancialista, né? E, apóstolo Márcio, ambas as vertentes têm falhas, né? Agora, para mim trazer todas essas falhas aqui, eu precisava de umas 2 horas de programa, porque é muita coisa para a gente abordar. Mas eu posso adiantar o quê? Eu posso adiantar para você que a visão da restauração crê que o Pai é um e que se manifesta através da sua palavra, Verbo encarnado Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e também, se o Pai é Espírito, ele se manifesta através do seu Espírito Santo, né, que seria, a palavra Espírito Santo significa Espírito separado, né? Se Deus é Espírito, ele se manifesta Espírito, e o Espírito de Deus, ele aborda a onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Nós não entendemos como 3 pessoas, mas nós entendemos que é uma pessoa que se manifesta através da palavra, que é Cristo, e através do seu sopro, né, que é a sua manifestação. Nós entendemos dessa forma aí, para falar de uma forma mais simples, para que as pessoas entendam. Ok, eu tenho uma pergunta para você que chegou aqui. Não sei se você está vendo aí, tem uma pessoa junto comigo aqui, o apóstolo, aqui, o rapaz que vai fazer o próximo programa depois da gente, apóstolo Daniel Santos. Ele faz uma pergunta aqui: qual festa bíblica que tem uma ordenança apostólica ou do próprio Senhor Jesus? Não, eu também quero lembrar que ele também faz festa bíblica, muito tá? Importante, Tudo bem. Ele falou qual festa bíblica que tem a importância apostólica, é isso? Ordenança. Qual festa bíblica? É isso que é a pergunta? Eu vou falar de novo a pergunta para você. Qual festa bíblica... Peraí. Calma aí. Vou falar de novo para você a pergunta. Qual festa bíblica que tem uma ordenança ou mandamento apostólico ou do próprio Jesus Cristo? Ótima pergunta que ele fez. Todas as festas bíblicas foram celebradas pelos apóstolos, inclusive quando ele observar Atos capítulo 2, ali estava sendo celebrada a festa de Pentecostes. Os apóstolos estavam fazendo o que ali? Em Atos capítulo 2, em Pentecostes? Eles estavam celebrando a festa bíblica de Pentecostes, que é conhecida em hebraico como Shavuot, que é semana, né? E eles tinham esse costume. Inclusive, o apóstolo Paulo também dá uma ordenança direta à igreja de Corinto, né, 1 Coríntios 5:8, e ele fala assim: celebrai a peça, e diz que Cristo é a nossa peça, né? Cristo é a nossa peça no sentido, né? Cristo é nossa peça no sentido, né? Cristo é nossa peça no sentido, a nossa Páscoa, no sentido dele ser a passagem do cativeiro para a liberdade. Então, ou seja, sempre quando um cristão ele celebra a Páscoa, ele celebra a passagem da saída do Egito para a liberdade, que seria o significado da festa de Páscoa. Então, ou seja, você pode observar que em todo o Novo Testamento, inclusive o Evangelho de João, dá bastante ênfase às festas bíblicas, né, às festas de peregrinação.
E o próprio Messias, ele era fiel às festas bíblicas. Historicamente falando, nós temos resquícios históricos que até o século IV os cristãos celebravam as festas bíblicas, e isso foi retirado por um bispo de Alexandria chamado João Crisóstomo, né? Ele foi uma das molas precursoras de tentar anular as festas bíblicas da igreja, né? E deu certo, né? Durou 300 anos, que no entanto hoje as pessoas elas perderam esse contato. Mais alguma pergunta, Apóstolo? Usa o microfone aqui, rapaz. Usa aqui o microfone. Peraí, quer te fazer outra pergunta, peraí. Deixa eu só ver o microfone para ele aqui. Então, pastor, graça e paz, amado. Diante disso, eu até repito que eu faço festa bíblica. Tá? Eu faço festa bíblica. Mas, diante da sua explicação, que era um costume deles participarem, e isso é fato, porque estava na transição da lei para a graça, nós não temos um mandamento. Quando eu fiz a pergunta era sobre ordenança, mandamento. Eles mandando nós comemorarmos as festas bíblicas. Eu né, particularmente entendo que todas as festas bíblicas foram cumpridas em Jesus, porque todas as festas bíblicas, passagem, Pentecostes, estava se referindo àquilo que iria vir, que era a sombra daquilo que ia vir. Quando ele veio e Yeshua veio, ele cumpriu isso. Por isso que eu entendo que não há um mandamento apostólico, que nós né, somos igreja apostólica, dos apóstolos mandar as igrejas de Éfeso, aos romanos, enfim, todas as igrejas da Ásia ou não. Não existe um mandamento, eles ordenando as igrejas comemorarem a festa, as festas bíblicas. É isso mesmo? O senhor entende como? Oi, alô? Bom, saiu meio falhado o seu áudio aqui, mas eu vou responder o que eu ouvi aqui, tá? Esse pensamento do irmão de lei ser antagônica a uma graça, de Jesus cumprir algo por nós, é um pensamento tardio católico, tá? E é um pensamento sem fundamento. Por quê? Porque a palavra cumprir ali, o próprio Cristo ele fala lá em Mateus 5,17, órgãos que não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. A palavra cumprir ali em grego é plerosai, significa cumprir no sentido de tornar aplicável aquilo que foi citado na lei e nos profetas. Quando você pega o aramaico pirco, você vai encontrar a palavra mila, né, que é tornar real, né? E você falou algo muito interessante, que as igrejas da Ásia não celebravam as festas bíblicas. Historicamente, nós temos resquícios históricos que todas as igrejas, até o quarto século, celebravam as festas bíblicas, né? E tirado da igreja católica pelo Papa Vitor, né? Por volta do século V, né? Então, ou seja, respeito o seu entendimento teológico, mas não concordo, porque esse pensamento é um pensamento romanista tardio, que surgiu pela Igreja Católica, tá? E nós temos resquícios históricos e bases bíblicas para mostrar que os discípulos celebravam as festas bíblicas. Você pode observar isso em Coríntios, em Atos, tá? Então esse pensamento de as festas foram cumpridas em Cristo é um pensamento, no caso, bastante equivocado. Por quê? Lá em Levítico capítulo 23 fala de 7 festas bíblicas. As primeiras 3 festas foram já aplicadas profeticamente. Já a festa de Yom Teruah, que é o anúncio do veredito, que está centralizada em Apocalipse ali no toque das trombetas, ela não aconteceu ainda. A festa de Yom Kippur, que tipifica a saída do sumo sacerdote do tabernáculo para trazer o edito, simboliza Jesus Cristo voltando
do tabernáculo celestial para trazer o veredito daqueles que mantêm-se no livro da vida, não aconteceu ainda. E a festa de tabernáculos, que representa as bodas do Cordeiro, ela ainda não aconteceu ainda. Então, não foi cumprir Cristo. Cristo, ele anuncia, né, esses cumprimentos proféticos. Elas têm esse simbolismo profético muito importante e muito interessante, né? E quem tem esse entendimento mais amplo, fica mais fácil de entender esses aspectos. Eu convido o apóstolo que fez a pergunta aí, os ouvintes, a participar dos nossos grupos, porque falar aqui pela rádio, o tempo é muito curto, não dá para falar tudo, mas nós temos as bases bibliográficas acadêmicas sólidas para comprovar isso para você, historicamente falando. Inclusive, o grande teólogo alemão, um dos maiores do mundo, o Dr. Guido Baltz, ele traz esse tipo de ensinamento também, né? E nós sabemos que a teologia alemã, ela é praticamente muito bem fundamentada e bem conhecida em todo o mundo através da nova perspectiva. Pastor Keston, eu vou para o seguinte ponto. Eu acho que desde que lá diz, a palavra de Deus diz que é mandamento perpétuo. Perpétuo não seria para sempre? Exatamente. A palavra perpétua ali, o apóstolo Márcio, é a palavra hebraica olé. Olé sempre. Então, ou seja, qual foi a função do Messias? O Messias, ele planificou aquilo que está na lei e nos profetas, né? A Torá, que seria a lei de Deus, ela é o prólogo, os profetas é a narrativa e o Novo Testamento é o epílogo, que seria a conclusão narrativa. Então, ou seja, seria uma planificação de todas as coisas no Messias, no sentido dele fazer aquilo se tornar aplicável. Até porque, né, pastor, eu vejo dessa visão assim, se as festas bíblicas se cumpriram em Jesus, como o apóstolo Daniel está colocando aqui, muita coisa também se cumpriu em Jesus e nós não precisamos fazer hoje. Já se cumpriu em Jesus. Eu vejo dessa forma. Mas o apóstolo quer fazer uma outra pergunta. Então, pastor, eu quero, né, agradecer ao senhor. As minhas perguntas, de maneira alguma, são né, para criar polêmica. Não, peraí. Mas é para criar polêmica mesmo. Não, é para metralhar o pastor Keston, para metralhar ele. É apenas para esclarecer, porque nós, né, sabemos que temos ouvintes e muitos deles, né, têm, né, dúvidas. Então, só estou querendo acrescentar aqui. Eu não falei que os discípulos, isso é, que a igreja primitiva não participava de festas bíblicas. Não. Eles participavam de todas as festas bíblicas. Eu estou falando sobre no nascimento da igreja, nós não temos referência apostólica de mandamento para se cumprir as festas bíblicas. Há uma diferença. Eles cumpriam, eles participavam, mas Paulo, principalmente, ele não deu mandamento para as igrejas, diante de muitos que ele deu, para ver o cumprimento, isso é, para a igreja cumprir as festas bíblicas. E outra coisa, quando o apóstolo Márcio usou a palavra que as festas seriam perpetuamente, é na mesma palavra hebraica quando diz de sacrifício. Tinha que ser perpetuamente. E nós não sacrificamos em termos na mesma forma que os judeus naquela época eles sacrificavam. Então eu queria saber do senhor se existe esse mandamento da igreja de alguns apóstolos, por isso que a minha pergunta foi sobre mandamento, ordenança, não que eles faziam, mas sim uma ordenança principalmente para a igreja gentis. Ótima pergunta, meu irmão. Veja bem, nós temos um pensamento filosófico grego, né, de ou é ou não é. E na realidade, no primeiro século, não funcionava assim. Então, por exemplo, você entende, você mesmo falou com as suas palavras aqui, que os discípulos celebravam as festas bíblicas, né? Você entende isso. Só que você fala assim, não tem nada explícito apostólico sobre isso.
Também não tem nada explícito apostólico para a pessoa cobrar o dízimo hoje, e assim o pessoal cobra. Então, ou seja, a mesma pergunta que você faz para mim, eu faço para você, porque o dízimo que você cobra na igreja hoje, não tem nada explícito no testamento que poderia se cobrar ele. Por isso tá? que mesmo assim você cobra dízimo na sua igreja. E é a mesma coisa, no caso, é a mesma coisa a festa bíblica. Você não tem nada explícito, mas você vê, dentro de uma forma implícita, os discípulos celebrando. E, historicamente, eu vou repetir aqui, você pode pegar a história eclesiástica de Cesareia, historicamente, até o IV século, se celebrou a festa bíblica, tem resquício histórico sobre isso. Tá? Agora, o mais importante que você tem que entender é o quê? Você falou assim, a palavra olã também foi utilizada para isso. O nosso sacrifício, que seria algo eterno. O próprio Messias, até hoje, ele verte no tabernáculo celestial o seu próprio sangue por mim e por você. Né? E quando falamos de sacrifício, existia mais de um tipo de sacrifício. Existia sacrifício oferta de ratá, oferta de axã, vários tipos de ofertas de sacrifício. Então, ou seja, quais são dessas ofertas de sacrifício que pode ser aplicado hoje? O próprio dízimo, tá, é um tipo de oferta. Né? Então, ou seja, existe vários aspectos que nós podemos abranger aqui. Então, ou seja, o pensamento filosófico grego fala assim, ou tem que ser assim ou assado. E esse é um pensamento que os gregos filosóficos trouxeram para a igreja, que fizeram com que todo esse contexto amplo de se aplicar a Bíblia fosse transformado. E por isso que está essa divisão que está hoje. Entendeu? Então, ou seja, se você entende dessa forma, até respeita o seu entendimento. Mas, historicamente e biblicamente, não é dessa forma. O que você está trazendo desse pensamento é um viés teológico que tem base, no caso, que vem do catolicismo. Mas antes do catolicismo estabelecer uma teologia que influenciou a teologia, no caso, evangélica, não se tinha esse pensamento. Muito bem. Mais alguma coisa? Não? Pastor Keston, eu queria que você desse aí as suas considerações finais. Chegamos ao fim, mas nós vamos ter outras oportunidades. Vamos ter outras oportunidades de estarmos aqui falando sobre a Trindade. Eu gostei desse assunto. Tá bom? Nós vamos ter outras oportunidades, com certeza. Queria que o irmão me desculpasse por alguma coisa e queria que o irmão virasse ouvinte da nossa rádio. Bota aí o aplicativo aí no teu telefone ou no teu computador para que você possa ficar escutando a nossa rádio. Nossa rádio é isso. É programação, notícia, louvor. É uma rádio que, graças a Deus, não tem nada a ficar devendo para as rádios tradicionais e famosas que estamos aí. A única diferença é que eles estão na FM e nós hoje ainda estamos online. Eu digo ainda porque não temos ainda a possibilidade de colocar em FM, mas eu digo que eu estou na frente, porque online veio depois do FM, então eu já estou na frente deles. Amém? Então o que eu quero pedir ao irmão é que o irmão faça suas considerações, mande seu abraço para quem você quiser, fica à vontade aí, nós temos aí 2 minutos para você. Amém, meu irmão. Eu queria agradecer ao apóstolo Márcio o convite e a credibilidade. Quero fazer um pequeno merchan aqui também. Né? Eu peço aos irmãos estarem procurando no YouTube, né? Ministério Evangelístico a Caminho de Sião, que é a página da nossa igreja ali. Lá nós temos estudos, tem muitas perguntas que o outro apóstolo fez aqui, que lá nós explicamos com detalhes, né, em lives, junto com o pastor Gerson, pastor Wagner. E eu queria dar um abraço aos irmãos de BH, pastor Gerson, pastor Wagner. Um abraço aos irmãos da minha igreja, pastor Jarbas, pastor Júlio e todos que fazem parte do Eclesiástico. Queria agradecer a Deus pela oportunidade, no caso, apóstolo Márcio. E queria passar para os irmãos aí que querem conhecer mais sobre a visão da restauração, tá? Nos procure, temos aí um grupo que fala só sobre isso, né? Temos aí as bases bibliográficas sólidas para trazer para você. Nós queremos que a igreja precisa ser restaurada aos primórdios do primeiro século.
e é uma visão que não é nós que apregoamos, mas é uma visão que está em todo mundo. Lá nos Estados Unidos da América temos o pastor David Young, temos alguns pastores da Europa, pastores que vêm lá da Coreia, né? Da igreja China, da igreja subterrânea, para aprender Israel sobre essa visão. E nós temos certeza que vai trazer mais plenitude e solidez à sua vida, né? Então, eu quero agradecer a vida do apóstolo Márcio, e agradecer a todos os irmãos que participaram, os irmãos do grupo da restauração também, tá? E fico muito feliz aí por participar dessa sala aqui, e agradeço. Amém. Pastor Leniel, não é isso? É Leniel o nome dele? Leniel. Ele tinha feito uma pergunta aqui, mas a pergunta agora saiu daqui, fugiu, não sei o que houve. Mas eu vou tentar te fazer essa última pergunta pra gente poder fechar aqui. Não sei, se ele estiver me ouvindo e eu fizer a pergunta errada, pede pra ele botar a pergunta de novo, tá, pastor Leniel? Bota de novo aí pra gente. Qual a diferença quais os pecados praticados nas festas bíblicas? Eu acho que foi essa a pergunta, ou algo desse tipo. Eu queria que ele botasse de novo essa pergunta. Uma pergunta muito interessante. Qual a diferença? Como é que é a pergunta? Qual a diferença? Qual a relação entre festas bíblicas e pecados das festas bíblicas? Eu não entendi bem. Pena que entrou aqui. Eu não consegui entender também a pergunta. Eu também não. Formular a pergunta, eu confesso ao irmão que entrou aqui a pergunta. E saiu aqui rapidinho, eu não consegui pegar. Entendeu? Mas, amém. Não precisa nem responder não, pastor. Deixa quieto, porque... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, porque eu tô tentando pegar aqui, mas... eu não vou responder porque eu não entendi a pergunta. Eu também não vou pedir... Ah, tá aqui. Depois eu pergunto para ele pessoalmente, que foi isso. O que é pecado e sua implicação com as festas bíblicas? O que é pecado e sua implicação com as festas bíblicas? Excelente pergunta do pastor Daniel, excelente pergunta. O que é pecado, qual a sua implicação com as festas bíblicas? Tem tudo a ver, porque o pecado, ele é a transgressão da lei, né? Quando você infringe a lei de Deus, você peca. E as festas bíblicas, ela traz um cumprimento profético, né? De passagem, de cessar o pecado. Por exemplo, a festa de Pêssega, de Páscoa, né? Ela simboliza o quê? O cordeiro de Páscoa, né? Ele não é um cordeiro. O sacrifício de Páscoa não é um sacrifício pelo pecado. Ele é considerado uma oferta de shilamim, uma oferta pacífica. E as ofertas pacíficas, elas eram oferecidas a Deus em forma de agradecimento, em forma de reconciliação, né? Então, ou seja, a festa bíblica de Páscoa, ela representa a reconciliação de um povo que estava na servidão do Egito, em pecado, com o Eterno. E Cristo, ele seria uma oferta de agradecimento, de reconciliação entre o homem, né, e o Deus vivo de Israel. A festa de pães asmos, eu vou dar um exemplo, né? A festa de pães asmos, que seria o pão sem fermento, né? Faz com que o velho fermento seja deixado no Egito para que a pessoa se revista do novo fermento. E o apóstolo Paulo faz essa analogia, né? Para deixarmos o fermento da malícia, da maldade lá no Egito, deixar o pecado no Egito e se revestir do novo fermento, que é o fermento da plenitude do Eterno. A festa de Bicurim, que é das primícias, né? Ela representa os primeiros frutos que a pessoa traz depois de ser tirada do pecado, né? Então, tem algo muito interessante, né? A festa de Shavuot, a festa de Pentecoste, ela representa a dádiva do Sinai, a descida do Espírito,
E poucas igrejas evangélicas entendem, apóstolo Márcio, que a descida do Espírito, ela serve para que a Torá, a lei de Deus, seja escrita no coração e no entendimento das pessoas. Porque quando o Espírito, ele imprime, ele entalha a lei de Deus no nosso coração, nós deixamos o pecado para viver em espírito. E a festa de Pentecostes, Shavuot, ela tem esse simbolismo muito interessante. Então, ou seja, o que o pastor Daniel perguntou aqui tem tudo a ver. Na minha humilde opinião, foi uma pergunta muito sábia, né? E essa é a minha vertente que eu trago sobre isso. Tem muito mais coisa para falar, mas não dá mais tempo. Tá ok, eu quero mandar um abraço para algumas pessoas lá do grupo da Restauração da Raiz da Fé que estão nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Graça e Paz. Quero mandar um abraço aí pro Max Marques. Alguns aqui eu vou dar pelo pseudônimo que tá aqui no Zap. O Dente Clean, né? Dente Clean Consult. O Daniel também tá nos ouvindo também. Deixa eu ver. O Daniel tá dizendo aqui, a entrevista está ótima, tá top. Bom, essas pessoas aqui que tá aparecendo, pelo menos aqui no grupo, que estão ouvindo a programação. Pastor Keston, muito obrigado. Foi um prazer estar com o senhor aqui. Sempre que o senhor precisar, até se vier fazer algum evento aqui no Rio de Janeiro, precisar de divulgação, use e abuse da Rádio Graça e Paz. Nós estamos aqui à disposição do reino, tá ok? Do reino, seja lá um evento, amém, um evento da restauração, um evento do Zandona, um evento seu, não interessa. Só me comunicar, me mandar o spot e a gente coloca aqui para rodar na rádio sem problema nenhum. E eu estendo essa rádio também para os irmãos do grupo da restauração. Então, se quiser fazer qualquer programação aqui também na Rádio Graça e Paz, fica à vontade, nós estamos aqui para ajudar o reino, ok? Então, os irmãos fiquem à vontade. Tá bom, pastor? Muito obrigado. Agradeço, Márcio. Um abraço, shalom a todos, graça e paz a todos aí. Foi um prazer. Shalom, meu amado. Deus abençoe. Fique com Deus. Você está ouvindo o Café com o Apóstolo. É isso aí então, meu querido, minha querida. Você que esteve acompanhando a entrevista com o pastor Keston, do Ministério Evangelístico Caminhando em Sião, lá de São Paulo, São Bernardo do Campo. Você que gostou, dá um like aí, compartilha. Você que gostou, entra no canal do YouTube do pastor Keston, vai lá e faz perguntas para ele também lá pelo canal, tá ok? Depois eu vou estar disponibilizando aqui na página da rádio também aí o Facebook dele para você fazer pergunta, aí fica à vontade. E você que queira, de repente, você gostou das perguntas e queira participar do grupo da Restauração da Raiz da Fé, é só você me passar o teu WhatsApp, tá ok? Me passa o teu WhatsApp que eu te adiciono no grupo e você vai ficar ali aprendendo como eu estou aprendendo, tá ok? Eu tenho aprendido bastante coisa nesse grupo. É claro que de vez em quando tem uns arranha-gato, mas isso faz parte. Entre os apóstolos tinha isso, por que não vai ter no grupo? O importante é que você aprenda. E eu amo aquele grupo, gosto de aprender e estou naquele grupo, tá ok? Então você pode entrar no meu WhatsApp, o WhatsApp do programa, tá certo? Programa Café com o Apóstolo, e falar: apóstolo, eu queria entrar nesse grupo aí, nesse grupo da Restauração da Raiz da Fé. Eu fiquei intrigado com alguma coisa que ele falou e tal. Então, muito bem, entra no meu WhatsApp, o WhatsApp do programa, que é 980099-201. 980099-201. O DDD é o 21, tá ok? Então, eu aqui me despeço. E daqui a pouquinho, às 10 horas, entra no ar o programa do Quimazeto, ok? Com o apóstolo Daniel Santos. Então, fique com Deus. Vou ouvir agora aquela música. Esse mesmo, Thiago Maker. A vida é tudo de bom. Solta a música, pode soltar, meu filho. Pode soltar que eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar a musiquinha do Thiago. Vamos lá. Eu gosto de ouvir a musiquinha do Thiago. A vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom.
A vida é tudo de bom. Fique com Deus. Eu ando sorrindo à toa. Shalom. Graça e paz. A paz do Senhor. Bom dia pra você. Eu fui. Tchau. Eu vou contar pra todo mundo. Jesus é a vida. Eu vou cortando as estradas do Brasil. Eu vou. Passo em Goiânia, minha terra linda. E de lá eu vou pra capital do Brasil. Linda Brasília, linda Brasília. Vou visitando os 4 cantos do Brasil. Eu vou. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador, Iabá, Maranhão, São Paulo, levando o verdadeiro amor. Brasil é do Senhor. Se Deus quiser chover, vou adorar. Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva. Mas se o sol aparecer, vou adorar. É no calor do sol. Você pode declarar isso com força, quero ouvir vocês. Se Deus quiser chover, eu vou. Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva. Mas se o sol aparecer, eu vou adorar. No calor do sol, joga a mãozinha pra cima e vem. Empurra pra cima, quebra Jesus. A mãozinha assim pra cima, vai. Eu vou comprar as estradas do Brasil. Eu vou. Já fui. Tchau. Eu vou pro Paraná. Tchau, 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 tchau. Terra bonita, terra bonita. Vou visitando os 4 cantos do Brasil. Você ouviu o programa Café com o Apóstolo, com a apresentação dele, Apóstolo Márcio de Almeida. CEMAP, Centro Médico Ambulatorial Popular. Consultas médicas em diversas especialidades. Exames complementares como raio-x geral, ultrassonografia, ecodoppler, tomografia computadorizada e outros.